1974, a pacata cidade de Ossett, localizada em West Yorkshire, Inglaterra, mantinha sua rotina tranquila, sem imaginar que, dentro de uma casa comum, um evento aterrorizante estava prestes a abalar a normalidade para sempre. Um assassinato brutal foi cometido, deixando a comunidade em choque. No entanto, o responsável pelo crime alegava não ser apenas um assassino, mas sim uma vítima. Não de um distúrbio mental ou de um impulso incontrolável, mas de algo muito mais sombrio: a possessão demoníaca. Bem-vindo ao News Web Doc. Se você gosta de histórias arrepiantes, investigações profundas e casos reais que desafiam a lógica, você está no lugar certo. Antes de começarmos, já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreva para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. E não se esqueça de comentar no final. Você acredita que forças sobrenaturais podem influenciar a mente humana? Ou tudo não passa de distúrbios psicológicos extremos? Queremos saber a sua opinião. Agora, prepare-se para uma história tão perturbadora que vai te fazer repensar tudo o que você acredita. Vamos começar. A família Taylor e a vida em Ossett. Nos anos 1970, Ossett era uma pequena cidade mercantil, habitada por pessoas simples e trabalhadoras. Entre seus moradores estava a família Taylor. Michael Taylor, de 31 anos, vivia com sua esposa Christine e seus 5 filhos em um lar modesto, acompanhado também pelo cachorro da família. Michael era conhecido por sua natureza amigável e seu comportamento carinhoso com os filhos. Muitos o consideravam um homem gentil e dedicado à família, mas alguns vizinhos perceberam que, de tempos em tempos, ele sofria crises profundas de depressão. Atribuíam isso a um acidente ocorrido anos antes, que havia lhe causado uma lesão nas costas, resultando em dores crônicas e dificuldades para manter um emprego estável. Embora fosse um hábil açougueiro, a dor constante limitava suas oportunidades de trabalho, tornando a situação financeira da família um desafio constante. Diferente da maioria dos moradores da região, os Taylors não eram particularmente religiosos. Eles raramente participavam de cultos ou cerimônias, e não tinham envolvimento ativo com a igreja local. Essa indiferença à fé permaneceu inalterada até que uma antiga amiga da família, Barbara Wardman, decidiu apresentar Michael a um grupo religioso que ganhava popularidade na região. Foi a partir desse momento que a vida de Michael Taylor começou a mudar drasticamente. E para pior. A mudança radical de Michael Taylor e o envolvimento com o grupo religioso. No início dos anos 70, Michael Taylor, em busca de alívio para suas depressões e ansiedades, encontrou um novo caminho através de um grupo de fé chamado Christian Fellowship. O grupo acreditava na cura espiritual por meio da intervenção divina, prometendo que qualquer aflição terrena, incluindo doenças mentais, poderia ser tratada com práticas de fé intensas. Ao contrário dos cultos tradicionais das igrejas britânicas, que seguiam uma liturgia mais calma e centrada em preces e sermões, a Christian Fellowship se focava em experiências emocionais mais profundas, como curas instantâneas, orações intensas, música fervorosa e ensinamentos sobre possessões demoníacas, e a luta espiritual entre o bem e o mal. A líder carismática do grupo era Mary Robinson, uma mulher de 21 anos conhecida por seu magnetismo pessoal e charme, que rapidamente conquistou a atenção de Michael. Ele se apaixonou por ela, e logo os dois começaram a passar mais tempo juntos, envolvidos em rituais religiosos que aconteciam frequentemente à noite. Esses encontros eram mantidos em segredo, longe dos olhos da esposa de Michael, Christine, que ainda não compartilhava da mesma fé fervorosa. Apesar de, até aquele momento, ser relativamente indiferente à religião, Michael logo se tornou um dos membros mais ativos da congregação, participando de encontros regulares e devotando-se cada vez mais aos ensinamentos do grupo. Em questão de semanas, no entanto, ao invés de encontrar cura para suas depressões, Michael começou a demonstrar um comportamento cada vez mais errático e impulsivo. Ele parecia mais agitado, ressentido e agressivo, o que resultou em discussões frequentes com outros membros do grupo e com sua própria família. Os encontros que inicialmente pareciam ser um refúgio, agora se tornaram um terreno fértil para conflitos internos.
Durante as sessões religiosas, Michael começou a apresentar comportamentos cada vez mais incomuns. Em alguns encontros, ele dizia falar em línguas e, em outros, tentava usar o poder de Deus para expulsar demônios de outras pessoas. Essas ações chamaram a atenção de seus familiares e amigos, que ficaram assustados com suas mudanças. O comportamento de Michael tornou-se mais agressivo, culminando em uma série de rituais bizarros e noites passadas ao lado de Marie Robinson, em que os dois realizavam gestos estranhos e rituais de purificação, como fazer o sinal da cruz um no outro para afastar espíritos malignos, que eles acreditavam serem mais ativos durante a lua cheia. Com o passar do tempo, as transformações no comportamento de Michael tornaram-se incontroláveis, gerando grande preocupação em sua esposa, Christine. Ela ficou extremamente irritada com a mudança no marido, e especialmente com as reuniões secretas com Marie. Christine tentou confrontá-lo em particular, mas quando suas tentativas falharam, decidiu ir a uma das reuniões do grupo para confrontar tanto Michael quanto Marie publicamente. Durante esse confronto, ela acusou os dois de terem um caso, o que provocou um momento humilhante para Michael. Após a acusação de Christine, Michael e Marie foram retirados da reunião e levados para outra sala para resolver suas diferenças. Quando retornaram, disseram ao grupo que haviam superado seus impulsos lascivos, mas algo parecia ter mudado. Michael começou a falar em línguas de forma furiosa e incompreensível, aparentemente repreendendo Marie com um tom agressivo. O discurso de Michael ficou tão perturbador que vários membros do grupo precisaram segurá-lo fisicamente, temendo que ele se machucasse ou ferisse outras pessoas. A situação se tornou tão tensa que Marie, até então uma líder carismática, desabou em lágrimas diante do caos que estava acontecendo. Mais tarde, quando questionado sobre o ocorrido, Michael alegou que sua explosão emocional havia sido causada por uma influência maligna, que o havia dominado assim que foi confrontado por sua esposa. Sua alegação de possessão foi confirmada por Marie Robinson, que afirmou ter visto algo de perturbador em Michael naquele momento. De repente olhei para Mike e seus pés pareceram ter mudado de posição. Ele parecia estar parado, mas seus olhos estavam fixos em mim e havia um olhar selvagem neles. Algo que eu nunca havia visto antes. Este incidente, cheio de tensão e mistério, não foi apenas o início de uma série de eventos ainda mais inquietantes que afetariam a vida de Michael, mas também o ponto de partida para uma escalada de possessão demoníaca que, em breve, tomaria uma direção mais trágica e fatal. O exorcismo de Michael Taylor, um ritual sombrio e uma noite de terror. O clima estava carregado de tensão quando a sessão tomou um rumo inesperado. Em um momento de puro desespero, Marie Robinson gritou, tentando acalmar Michael Taylor, que, tomado por uma energia incontrolável, começou a falar em línguas desconhecidas. Sentindo-se cercada por uma força aterrorizante, Marie tentou responder, mas percebeu que a única maneira de se proteger era recorrer à sua fé. Eu sabia que apenas o nome de Jesus poderia me salvar. Ela recordaria mais tarde. Sem hesitar, começou a repetir o nome do Messias, clamando por socorro. Christine, esposa de Michael, ao perceber o desespero na voz de Marie, uniu-se ao coro, repetindo a invocação sagrada. A presença opressora que os cercava parecia recuar momentaneamente, e Marie acreditava firmemente que foi apenas essa súplica desesperada que a impediu de ser tragicamente ferida naquela noite. Quando Michael voltou a si, ele alegou não se lembrar de nada do que havia acontecido. No dia seguinte, Marie, aparentemente convencida de que uma força maligna havia influenciado seu comportamento, o perdoou e até mesmo intercedeu para que a igreja concedesse a ele uma absolvição completa. No entanto, o restante da congregação não conseguiu esquecer tão facilmente o que havia testemunhado. Muitos passaram a observar Michael com desconfiança, temendo que algo ainda mais sombrio pudesse acontecer. Nas semanas seguintes, o comportamento de Michael tornou-se cada vez mais errático e perigoso. Ele passou a ter acessos de fúria incontroláveis, atacando verbal e fisicamente sua própria família. Começou a gritar sobre a presença do diabo em sua casa
e destruía qualquer objeto religioso que encontrava, como se estivesse tomado por uma força contrária ao sagrado. Em um surto paranoico, passou a acusar Marie Robinson de ser uma adoradora secreta de Satanás e de ter tentado seduzi-lo para o caminho do pecado. Diante desse comportamento preocupante, familiares e amigos, temendo pela segurança de todos, buscaram ajuda de religiosos experientes. Após diversas observações e relatos perturbadores, os ministros locais chegaram à conclusão de que Michael não estava apenas mentalmente instável. Ele estava possuído por forças demoníacas. O único caminho para salvá-lo, segundo eles, seria um exorcismo. O ritual sombrio na igreja de São Tomás. O exorcismo de Michael Taylor foi marcado para começar à meia-noite de 5 de outubro de 1974, na igreja de São Tomás, localizada na cidade vizinha de Barnsley. O ritual seria conduzido pelo padre Peter Vincent, com o auxílio do reverendo Raymond Smith, além de outros membros do grupo de comunhão cristã. Desde o início, o ritual foi extremamente violento e caótico. Assim que os sacerdotes iniciaram as orações de exorcismo, Michael entrou em um estado de convulsão incontrolável. Seu corpo se contorcia de forma assustadora. Seus músculos se contraíam como se algo estivesse lutando dentro dele. Em momentos de lucidez, ele rosnava, cuspia e tentava morder qualquer pessoa que se aproximasse. Sua fúria era tão intensa que os membros da igreja precisaram segurá-lo à força, até que, por medida de segurança, ele foi amarrado no chão para evitar que ferisse a si mesmo ou aos outros. Durante as 8 horas seguintes, o exorcismo continuou de maneira brutal. Michael foi forçado a engolir crucifixos, teve seu corpo encharcado com água benta e foi submetido a constantes rezas e ordens de expulsão dos demônios. Em determinado momento, um crucifixo foi queimado diante dele, como forma de purificação. Cada instante parecia uma luta desesperada entre a luz e as trevas. A revelação assustadora. Conforme o exorcismo avançava, os padres chegaram a uma conclusão aterradora. O corpo de Michael Taylor estaria possuído por nada menos que 40 entidades demoníacas, cada uma representando um pecado ou uma característica perversa. Entre os espíritos mencionados estavam aqueles ligados à blasfêmia, heresia, incesto, bestialidade, sadismo e desejos carnais obscuros. Os sacerdotes acreditavam que cada um desses demônios precisava ser expulso individualmente. Um processo extenuante e aterrador. Enquanto alguns pareciam ceder à força da oração, outros resistiam violentamente, fazendo com que o corpo de Michael se agitasse com ainda mais intensidade. Por fim, às 8 horas da manhã de 6 de outubro de 1974, os padres decidiram encerrar o exorcismo. Acreditavam que haviam conseguido libertá-lo da maioria das entidades que o atormentavam. No entanto, restava um problema assustador. 3 demônios não haviam saído. Os religiosos alertaram que Michael ainda estava sob a influência das forças malignas de insanidade, violência e assassinato. Apesar disso, eles decidiram mandá-lo de volta para casa, acreditando que ele estava enfraquecido e incapaz de causar mais danos. Mas o que ninguém poderia prever era que essa decisão se tornaria fatal. Uma profecia ignorada e o horror que se seguiu. O padre Peter Vincent e o reverendo Raymond Smith estavam esgotados. Depois de horas exaustivas tentando livrar Michael Taylor das entidades malignas que supostamente habitavam seu corpo, decidiram que o exorcismo deveria ser encerrado por enquanto. A ideia era retomar o ritual em outra ocasião, quando estivessem mais preparados para enfrentar as últimas forças demoníacas que ainda resistiam. A decisão, porém, não foi bem recebida por todos. Margaret Smith, esposa de um dos ministros presentes, estava inquieta. Durante o ritual, ela afirmou ter ouvido uma voz em sua mente, uma premonição terrível que a alertava sobre o que estava por vir. De acordo com sua visão, um espírito de assassinato ainda habitava Michael, e que, caso não fosse expulso imediatamente, a tragédia se abateria sobre Christine, sua esposa. Apesar de sua insistência, os sacerdotes não deram ouvidos ao aviso. Convencidos de que haviam feito tudo o que podiam por enquanto, decidiram enviar Michael para casa,
sem perceber que estavam soltando uma bomba relógio prestes a explodir. Um encontro com o horror nas ruas de Osset. As primeiras horas da manhã do dia, 7 de outubro de 1974, seriam marcadas por uma das cenas mais perturbadoras já registradas na tranquila cidade de Osset, em West Yorkshire. O policial Ian Walker fazia sua patrulha rotineira quando se deparou com algo que fez seu sangue gelar. Saindo de uma esquina, um homem completamente nu e coberto de sangue tropeçava pela rua, murmurando palavras incoerentes antes de cair no chão em posição fetal. Walker se aproximou cautelosamente e tentou interagir com ele. Quando perguntou sobre o líquido vermelho que cobria todo o seu corpo, o homem simplesmente começou a gritar repetidamente: "É o sangue de Satanás! É o sangue de Satanás!" O delírio aterrorizante rapidamente atraiu a atenção de moradores que se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Entre os curiosos, alguém reconheceu a figura ensanguentada e murmurou seu nome em choque: Michael Taylor. Walker tentou acalmá-lo, mas percebeu que suas palavras não faziam sentido para Michael, que parecia perdido em um transe enlouquecido. Sem outra alternativa, chamou uma ambulância para levá-lo ao hospital. No entanto, algo ainda mais macabro o aguardava. Logo depois, o policial dirigiu-se até a casa dos Taylor para investigar o que havia acontecido. Ao chegar lá, viu que outro carro de patrulha já estava no local. Vizinhos haviam chamado a polícia após ouvirem barulhos de uma violenta altercação dentro da residência. Quando Walker se aproximou da porta de entrada, um de seus colegas saiu abruptamente da casa e vomitou no jardim da frente. Ainda tentando recuperar o fôlego, o oficial balbuciou, pálido e visivelmente abalado: "Você não quer ver isso. Eu nunca vi nada assim antes. E eu já vi muita coisa. É a esposa. Ele a despedaçou. Não sobrou quase nada. É um verdadeiro inferno lá dentro." Walker hesitou, mas dominado por uma mórbida curiosidade, ele entrou na casa. O que viu em seguida o assombraria pelo resto da vida. Um massacre além da compreensão humana. O interior da residência dos Taylor era um cenário de puro horror. As paredes, o chão, os móveis, tudo estava coberto de sangue. E no centro daquele pesadelo estavam os restos mutilados de Christine Taylor. O que Michael havia feito com sua esposa desafiava qualquer lógica. Seus olhos haviam sido arrancados brutalmente. Sua língua dilacerada e partes de seu rosto estavam irreconhecíveis. O massacre não se limitou apenas a ela. O cachorro da família também havia sido vítima da fúria insana de Michael. Seu corpo estava despedaçado de forma tão violenta que a polícia mal conseguia distinguir os restos do animal no meio da cena do crime. Ele havia matado ambos com as próprias mãos. Não usou faca nem arma. Apenas sua força bruta e uma raiva sobrenatural. Walker precisou sair da casa para recuperar o ar. Aquela cena parecia impossível de ser real. O interrogatório e as declarações de Michael Taylor. Enquanto isso, no hospital, Michael Taylor foi colocado sob custódia policial. Assim que esteve em condições de falar, foi entrevistado pelo detetive Brian Smith, que precisava entender o que havia levado aquele homem aparentemente comum a cometer um crime tão hediondo. Michael descreveu as últimas horas que antecederam o assassinato de uma forma perturbadora. Ele falou do exorcismo, das horas que passou na igreja, do momento em que queimaram seu crucifixo porque acreditavam que estava corrompido. Suas palavras eram fragmentadas, ditas em um tom quase delirante. Foi uma noite longa. Eles dançaram ao meu redor, queimaram minha cruz porque disseram que estava contaminada. Eles me mantiveram lá a noite inteira. Olhe para minhas mãos. Eu socava o chão. O poder estava dentro de mim. Eu não conseguia me livrar dele. Eles chegaram tarde demais. Eu fui forçado a fazer isso. Eu tive que destruir tudo dentro daquela casa. Quando os investigadores perguntaram se ele lembrava exatamente do momento dos assassinatos, ele balançou a cabeça, confuso. Alegou não ter memória do ataque em si. Mas quando perguntaram como se sentia agora, sua resposta foi curta e inquietante. Eu me sinto livre. Estou liberto. Está feito. O que realmente aconteceu com Michael Taylor?
O caso de Michael Taylor se tornou um dos mais famosos assassinatos ligados a exorcismos da história britânica. Sua defesa alegou que ele estava mentalmente perturbado e profundamente influenciado pelo ritual que sofreu na igreja. Alguns psiquiatras diagnosticaram que ele poderia ter sofrido um surto psicótico induzido por extremo estresse religioso. Já os mais religiosos viam aquilo de outra forma. Para eles, Michael nunca foi completamente libertado das entidades demoníacas que habitavam seu corpo. O exorcismo foi interrompido antes da hora, e os 3 demônios que os padres afirmaram não ter conseguido expulsar, insanidade, violência e assassinato, ainda estavam dentro dele quando voltou para casa naquela noite fatídica. Teria Michael sido vítima de uma possessão demoníaca real? Ou teria sido uma mente fragilizada destruída por crenças extremas? Independentemente da resposta, o que aconteceu na casa dos Taylor naquela noite jamais será esquecido. O julgamento de Michael Taylor. Loucura, religião e a busca por justiça. Após a carnificina que deixou sua esposa brutalmente assassinada e chocou toda a comunidade, Michael Taylor foi imediatamente detido e encaminhado para Broadmoor, um hospital psiquiátrico de segurança máxima em Berkshire. Apesar de afirmar que forças demoníacas o compeliram a cometer o crime, ele foi formalmente acusado do assassinato de Christine Taylor. No hospital, Michael adotou um comportamento estranho. Passava a maior parte do tempo em silêncio, dormindo ou simplesmente olhando para o nada, como se estivesse completamente desconectado da realidade. A brutalidade do assassinato e o fato de ter ocorrido em uma cidade pequena e pacata geraram um enorme alvoroço midiático. O interesse no caso só aumentou quando veio à tona que o crime tinha ligação com um suposto exorcismo. A comoção chegou ao seu ápice quando foi anunciado que Michael seria julgado em março de 1975. O tribunal se preparou para um caso extraordinário, alertando os jurados sobre a natureza extrema das evidências e a intensidade dos testemunhos que viriam à tona. O início do julgamento. Um homem perdido em sua própria mente. Quando finalmente foi chamado para depor, Michael Taylor se apresentou como um homem confuso e devastado. Diante do júri, ele insistiu que sempre amou sua esposa e que não tinha nenhuma lembrança de tê-la matado. O argumento central da defesa foi claro desde o início. Michael não agiu por vontade própria. Em seu testemunho, ele reafirmou que entidades demoníacas o dominaram e o forçaram a cometer o assassinato. Ele foi além, dizendo que Christine também estava possuída e que, de alguma forma, aquilo tudo era parte de uma batalha espiritual maior. Para os advogados de acusação e defesa, no entanto, havia um elemento inegável. Michael Taylor apresentava sérios transtornos mentais. Mas até que ponto a religião influenciou isso? Essa era a questão central do julgamento. A defesa adotou uma estratégia inesperada. Em vez de focar apenas na instabilidade mental de Michael, eles decidiram atacar diretamente o grupo religioso do qual ele fazia parte e o exorcismo realizado na noite anterior ao crime. O papel do grupo religioso: seita ou salvação? A equipe de defesa traçou uma linha clara entre a instabilidade mental de Michael e sua participação no grupo de comunhão cristã. Segundo os advogados, a congregação era mais parecida com uma seita do que com uma organização religiosa convencional. Eles alegaram que a doutrinação e a obsessão do grupo com o sobrenatural não ajudaram Michael a encontrar paz espiritual, mas sim intensificaram seus distúrbios psicológicos pré-existentes. O advogado Harry Ognall não poupou palavras ao descrever o grupo. Eram neuróticos alimentando neuroses para um homem já instável. Além disso, Ognall fez um discurso forte durante o julgamento, questionando quem realmente era responsável pela tragédia. Ele reconheceu que advogados geralmente não devem expressar opiniões pessoais sobre os casos que defendem, mas afirmou que, naquele caso específico, não poderia se manter indiferente. Os verdadeiros culpados por essa matança deveriam se levantar. Argumentamos que Michael Taylor não passa de uma peça manipulada em algo muito maior. A culpa está em outro lugar. A religião foi o gatilho para essa tragédia. Os clérigos envolvidos deveriam ser obrigados a carregar esse peso, tanto dentro deste tribunal quanto nos dias em que Michael permanecer encarcerado em Broadmoor. E, acima de tudo,
deveriam encarar os 5 filhos de Christine, agora órfãos de mãe, e responder por isso. O veredicto e as consequências. Diante da narrativa apresentada pela defesa e das evidências sobre o estado psicológico de Michael, o tribunal aceitou que ele não era inteiramente responsável por suas ações. Ele foi considerado clinicamente insano no momento do crime, evitando uma sentença de prisão convencional. Em vez disso, Michael foi condenado a tempo indeterminado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Passaria anos em Broadmoor, antes de ser transferido para outro hospital, onde permaneceria sob supervisão. O caso de Michael Taylor continuaria sendo debatido por anos. Teria sido ele vítima de uma crise mental severa? Ou a influência do exorcismo e da crença no demoníaco realmente o levou ao limite? A única certeza era que nada traria Christine de volta, e que o rastro de horror deixado por aquela noite jamais seria apagado da memória da cidade de Osset. O veredicto e as consequências do caso Michael Taylor. Durante o julgamento, a acusação argumentou que o exorcismo não apenas falhou em ajudar Michael Taylor, mas agravou ainda mais sua já frágil condição mental. Segundo eles, o grupo religioso e os padres responsáveis pelo ritual alimentaram sua psicose, levando-o ao ponto de ruptura. A defesa usou um argumento semelhante, destacando que as crenças extremas do grupo cristão e a pressão psicológica do exorcismo foram os verdadeiros catalisadores da tragédia. No fim, o tribunal concordou que Michael não estava em controle de suas ações na noite do assassinato. Após intensos debates, o júri declarou Michael Taylor inocente por motivo de insanidade. Ele foi reconhecido como clinicamente e legalmente incapaz de compreender seus atos, levando o tribunal a ordenar que ele fosse internado em um hospital psiquiátrico. Sua sentença determinava que ele passaria 2 anos em Broadmoor, uma instituição de segurança máxima, seguidos de mais 2 anos em Bradford Royal Infirmary, onde continuaria seu tratamento psiquiátrico. Ao fim desse período, as autoridades acreditavam que Michael estaria apto a retornar à sociedade. Assim, após sua liberação, ele se reassentou no norte da Inglaterra e desapareceu dos olhos do público, tentando seguir uma vida discreta. O retorno às manchetes. Um novo crime. Após décadas sem notícias, Michael Taylor voltou inesperadamente ao noticiário em 2005, quando foi preso por assediar uma jovem de maneira inapropriada. Dessa vez, ele não conseguiu escapar das consequências de suas ações. Após ser liberado sob fiança, relatos indicam que ele tentou tirar a própria vida, o que levantou novas preocupações sobre sua estabilidade mental. O tribunal optou por não mandá-lo de volta à prisão, mas determinou que ele cumprisse uma ordem de reabilitação comunitária. Essa medida incluía tratamento psiquiátrico contínuo, garantindo que sua condição fosse monitorada. O caso deixou claro que, apesar dos anos de internação, Michael Taylor nunca se recuperou completamente. O impacto no clero e na igreja anglicana. Enquanto Michael conseguiu escapar de uma pena tradicional, os padres que realizaram o exorcismo enfrentaram severas críticas da opinião pública. O padre Peter Vincent e o reverendo Raymond Smith foram responsabilizados por submeter um homem mentalmente instável a um ritual desgastante e traumático. Muitas pessoas acreditavam que o exorcismo foi o gatilho final para o colapso mental de Taylor, levando à tragédia que se desenrolou naquela noite. A própria igreja anglicana também não saiu ilesa. O caso Taylor marcou o último exorcismo registrado pela instituição, encerrando qualquer prática oficial desse tipo dentro da organização. O impacto foi tão grande que o tema passou a ser tratado com extrema cautela dentro da igreja, evitando-se qualquer envolvimento com rituais desse tipo. Cicatrizes, que nunca se curam. Por mais que o caso tenha se encerrado oficialmente, as marcas deixadas por ele continuaram a assombrar todos os envolvidos. A brutalidade do assassinato de Christine Taylor e as circunstâncias bizarras que o cercaram se tornaram um marco de horror na história da pequena cidade de Osset. Anos depois de se aposentar, o policial Ian Walker, um dos primeiros a chegar à cena do crime, fez uma declaração impactante sobre o caso.
De todas as ocorrências que presenciei em 30 anos de serviço, nada me afetou tanto quanto este caso. A estupidez e a futilidade de tudo isso. Um desperdício completo de vidas. A destruição de uma família inteira. A morte e o trauma causado vão muito além de qualquer coisa que eu já tenha visto. Antes desse evento, eu era agnóstico. Agora, sou ateu. A história de Michael Taylor permanece uma lembrança sombria de como a linha entre fé, loucura e violência pode se tornar perigosamente tênue. O caso de Michael Taylor não é apenas uma história de horror e tragédia. Ele é um aviso. Um lembrete brutal de como a mente humana pode ser levada ao extremo, seja pela fé cega, pelo fanatismo ou por forças que nunca poderemos compreender completamente. Até hoje, a noite do exorcismo de Taylor e os eventos que seguiram permanecem envoltos em mistério e terror. Teria ele sido realmente possuído por algo além da compreensão humana? Ou foi apenas uma mente perturbada levada ao limite por crenças perigosas? O que quer que tenha acontecido naquela casa, uma coisa é certa. O mal tomou forma naquela noite, e o resultado foi um dos crimes mais assustadores e inexplicáveis da história moderna. E agora, a pergunta que não quer calar. Você acredita que forças sobrenaturais podem possuir uma pessoa? Ou tudo não passou de uma tragédia impulsionada pela loucura e pelo medo? A verdade pode nunca ser completamente revelada. Mas uma coisa é certa. Depois de conhecer essa história, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Fique bem, e até o próximo vídeo.